a Dia TV preparou uma programação especial para você, né, sobre a representatividade da Quaresma, do período da Semana Santa, da Páscoa, para católicos, evangélicos, pessoas de diferentes segmentos religiosos que apresentam aí testemunhos de fé, esperança e renovação. E sobre a produção desse trabalho, nós vamos conversar a partir de agora com o nosso querido Zan Viana, viu, nos dando a honra aqui de participar do Comando Geral. Zan Viana vai trazer os detalhes do programa Peregrinos da Fé, que vai ser exibido na próxima sexta-feira, dia 18 de abril, ao meio-dia, aqui na Dia TV. Zan Viana vai trazer, inclusive, os detalhes, né? É um programa que vem sendo trabalhado há bastante tempo, Zan, e que com certeza vai emocionar muita gente, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Natan. Bom dia, João. Bom dia, equipe toda aqui do Comando. Bom, é um prazer muito grande, primeiro estar aqui, né? Que é a segunda vez, né, que eu estou aqui acordando cedo de manhã para dar as informações. O Peregrinos da Fé já está na 4ª edição. Eu tenho a honra de apresentar, que se falou aí de religiosidade, de fé, e o piauiense, nós somos, né, muito religiosos. Então, o Dia TV já está com 4 anos que prepara esse programa, e aí a gente mostra exemplos, né, de fé, de religiosidade. Então tem umas matérias muito interessantes. Por exemplo, a Joelma fez um grupo de mães, né, que reza pela saúde dos filhos. Tem a questão também da representatividade, né, da data, porque é a data mais comemorada pelos católicos. Então, por isso que o Dia TV sempre faz esse programa e mostra esses exemplos. Eu também tive a oportunidade de fazer 2 matérias, uma sobre arte santeira, que eu fiquei impressionado. A gente sabe da existência, o Piauí também é representante nesse sentido. Recentemente o IFAM determinou, né, a arte santeira como patrimônio cultural, né, daqui do Brasil. E o nosso representante maior, Mestre Dezinho, meu conterrâneo de Valença. Por sinal, estou indo para Valença daqui a alguns dias, na hora que eu estiver de folga. Também uma cidade muito religiosa. E eu tive o prazer de fazer essa matéria e conhecer, né, desde Mestre Dezinho, que é a primeira geração dos mestres, passando pela 2ª geração e até a 3ª geração, que é agora, né, que é o Mestre Josielton, que eu tive também o prazer de conhecer. E é muito interessante a gente ver toda essa geração de pessoas que trabalham com esse tipo de arte, que é tão característica do nosso estado. Tem outra matéria que eu tive o prazer de produzir, que falando de religiosidade, a gente mostra como que a religiosidade, as pessoas trabalham a religiosidade através da arte, através dos textos, através de imagens de santo, e aí as pessoas vão desenvolvendo uma técnica muito interessante. E o mais interessante também é que enquanto eles estão fazendo as peças, eles vão rezando, eles vão fazendo as orações. Bacana. Então é um programa muito interessante. E também a gente fez entrevistas de estúdio, né, tanto com um padre, para mostrar por que essa data ela é tão representativa para os católicos, né? Muito mais que o Natal, a Semana Santa, ela tem uma força muito maior pelo exemplo, né, que Jesus Cristo deu, que morreu por todos nós. E também conversamos com um evangélico para saber como é que os evangélicos eles comemoram essa data, que na verdade, já adianto aqui, eles dizem que comemoram todos os dias, enquanto que para os católicos eles têm essa, né, toda essa festa, prepara toda essa festa. Para os evangélicos é uma coisa diária. Agora, Zan, eu estou aqui na minha cola aqui que a produção passou, eu fui informado que também tem receita, né? Tem. Receita típica da Semana Santa. Pois é, e a gente procurou fazer uma receita simples, né, que é acessível para todo mundo. Claro que o consumo de frutos do mar, de peixes, né, nessa época do ano, que a gente também fala sobre essa questão, né, de abstinência, de jejum. E assim, para mim, para eu fazer esse programa, é muito fácil, porque assim, na minha casa, a minha família é muito religiosa. Por exemplo, a minha mãe agora, nesse período, ela só usa roxo.
por conta, né, é o manto de Jesus Cristo. Então, esses 40 dias ela só usa roxo. Então, para mim foi muito fácil entender e mostrar para o telespectador tudo isso exatamente pela vivência que eu tenho na minha casa. Eu até certo tempo eu também já fui católico praticante, mas diariamente eu vejo a minha mãe assistindo televisão. Falando em televisão, tem uma outra matéria muito interessante, Sim. antes de falar da receita, que é o uso da tecnologia para atrair fiéis. É uma matéria muito interessante. Eu fui na paróquia da Vila Operária, e assim, tem um verdadeiro arsenal tecnológico, uma estrutura assim, muito grande de som, tem mesa de som igual essa que você está aqui na sua frente, legal, entendeu? E isso realmente atrai. E eles são... Tem a mesa de som, tem transmissões dos retiros para aqueles que não podem ir até a igreja, ficarem acompanhando de casa. Eu já vi onde os padres, os pregadores ficam ali dialogando com quem está em casa para que eles possam se sentir presente naquele evento. Então é muito interessante essa questão da tecnologia para ajudar a trazer os fiéis para os eventos. Exatamente. Além do fato também que, como, por exemplo, a igreja grande, aí já tem aquelas TVs, né, que melhora, né, a visão das pessoas que não têm até o acesso até o altar. Então é muito interessante. Sem contar também que a gente conversou com pessoas que usam dessa tecnologia, porque assim, como não pode ir, tem não só as missas, mas também tem os terços, né? Tem as celebrações também, e eu também vejo isso também na minha casa. Por exemplo, quando eu chego do trabalho, a minha mãe está assistindo a missa. Quando eu saio aqui 7 horas da noite, eu chego em casa, minha mãe está assistindo. Então, isso é tudo experiências que eu vejo assim no dia a dia. E a questão da receita é muito interessante, porque a gente falou da sardinha, mostrou uma receita com a sardinha, que é típico. Só que a chefe Noelma, ela fez um soufflé de sardinha. Ela deu uma melhorada, sabe? Uma gourmetizada. Né? Exatamente. Então, tipo, a tradicional torta de sardinha, que eu já acho uma delícia, que acho que cada um tem o seu tempero especial, que transforma, né, a iguaria num super prato, mas o soufflé de sardinha estava uma delícia. Eu já posso adiantar, e você que está nos ouvindo agora, se você quiser saber o passo a passo, é só acompanhar o programa Peregrinos da Fé, que também vai ter gastronomia, né? Gastronomia nessa época de Semana Santa. Exan, você falou que está na 4ª edição, né? O programa, você está desde o início participando, apresentando. Como é que você vê a evolução, vamos dizer assim, de todo o planejamento desse programa? Enfim, queria que você reforçasse também o horário e as datas que ele vai ao ar, e que reforçasse um pouco dessa experiência, né, ao longo de 4 anos, como é que está a evolução, as abordagens, a questão dos temas, como você disse, são muitos os temas que podem ser tratados, não tem nada de repetitivo, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre esse período, né, já a 4ª edição do programa, assim como também ressaltar quando é que ela vai ao ar, o horário e o dia. João, eu acho muito interessante que a gente tem um ponto que a gente que em todas essas edições a gente tratou, que é a questão de mostrar para as pessoas a representatividade da data, porque assim, para muita gente é um feriado, mas para os católicos, para as pessoas que realmente são envolvidas, né, com a religião, esse é um momento assim, muito importante, né, da vida de Cristo, que vem de toda a questão da morte e da ressurreição. Então, para os católicos, para as pessoas que têm fé realmente, esse é um momento muito especial. Por exemplo, agora domingo, a gente teve o Domingo de Ramos. Então, são vários episódios assim da vida de Cristo que a gente procura mostrar. Domingo de Ramos, não sei se você deve ter visto, se você tiver andado pelas ruas de Teresina, você viu... Você foi procissão. Pronto. Toda cidade procissões. Né? Então, eu não fui, mas eu andando nas ruas de Teresina, eu vi várias pessoas, né, com o raminho. Então, isso é muito interessante. Então, o padre, ele reforçou isso, né, a importância
dessa data para os católicos. E aí a gente sempre, né, vai buscando outros temas importantes. Eu gostei muito de fazer essa matéria, que foi eu que fiz, da questão da tecnologia, né, que a gente está num mundo que é bombardeado por tecnologia, e eu acho que a religião ela tem que usar dessas ferramentas também para poder atrair os fiéis e mostrar o exemplo de Cristo cada vez mais. No próprio momento da pandemia, acho que as igrejas investiram muito, né, nessa questão dos equipamentos, de transmissão, porque era um momento em que as pessoas não poderiam ir presencialmente para a igreja, e essa estrutura ficou, né? E como deu certo na pandemia, hoje a gente tem, sem dúvida nenhuma, as igrejas realizando as missas e muita gente acompanhando pela transmissão ao vivo, né? Pois é, mas o mais engraçado é que o padre Herbert, que é irlandês, ele já trouxe da Irlanda, que ele viu a experiência bem antes da pandemia. A igreja lá da Vila Operária já tinha um site onde mostrava as missas. Que bacana. Então, só deu uma reforçada. Então, Peregrinos da Fé vai ao ar na sexta-feira, né, meio-dia, e a reprise é na segunda-feira também no mesmo horário. Zanviana, obrigado pela presença, parabéns pelo programa, né? Com certeza um programa que vai emocionar muita gente, né? As pessoas que precisam desse contato mais próximo com o divino, com a fé, e o Peregrinos, ele com certeza foi preparado com muito carinho para marcar esse período da Semana Santa. Obrigado, Zan, pela presença. E tem muita emoção, viu? Tem muita emoção também, isso aí eu asseguro. As pessoas, elas se envolvem, que são envolvidas, quando elas falam, elas realmente emocionam, e vai ser um prazer ter a companhia de vocês, telespectadores, os ouvintes aqui da rádio, nesse programa que realmente está emocionante. Obrigado, Zanviana. Sexta-feira ao meio-dia, Peregrinos da Fé, Zanviana e toda a equipe aqui da O Dia TV.